Oi, gente, boa noite, boa tarde, bom dia. Vocês desculpem me olhar, minha cara de cansada. Eu tô muito cansada. Algumas pessoas, elas me perguntaram quando foi que eu descobri o autismo do Caleb. Eu descobri o autismo do Caleb quando ele ainda era neném. Quando ele nasceu, eu percebi que o Caleb era uma criança que chorava muito. Muito. Diferente dos meus outros filhos, né? Sou Caleb. Seu Caleb, né, filho? É. Então, fica quietinho pra mamãe falar? Tá. Então, assim, eu percebi... Mas pode chegar pra perto da mamãe? Pode vir perto da mamãe? Então, assim, eu descobri que o Caleb chorava... assim, por ele chorar muito. E uma coisa também que me deixava muito intrigada é que ninguém podia chegar na minha casa. Todo mundo que chegava na minha casa, ele chorava muito. E eu não entendia por que ele chorava toda vez que chegava gente na minha casa. Era incrível. Era um choro, assim, algo assim inexplicável, né? Bem inexplicável. A mão no rosto da mamãe. Era uma coisa bem sem explicação. Então, de início foi isso. Achei muito estranho esse choro dele. Isso ele bebezinho. Quando ele completou assim mais ou menos uns 8 meses, ele começou a chorar. Quando ele dava crise de choro, ele tapava os ouvidos. Ele chorava assim, tapava os ouvidos. E a maioria das vezes ele batia a cabeça na parede. Então eu percebi que algo incomodava ele. Muito. E outra coisa também que eu percebi muito foi que o leite fazia muito mal a ele. Então, tipo assim, ele evacuava muito. Ao longo dos anos eu fui descobrir com a nutricionista que ele era intolerante à lactose, né? Então a nutricionista cortou o leite dele, né? Hoje ele toma leite de inhame ou leite de arroz ou de aveia, entendeu? Mas isso que eu tô falando com vocês, eu percebi, né, por conta da alimentação dele, por causa do leite, né, descobri que ele tinha esse problema que dava no intestino dele por conta do leite. E tem mães que não acreditam, mas eu acredito, porque assim, a nutricionista que cuidava do Caleb, ela era uma mulher muito estudada. Eu acredito que tem muito a ver com o intestino também, porque depois que ela tirou o leite do Caleb e pediu para mim, passou receitas de coisas que ele podia comer, que seria melhor para ele. Ele deu um avanço na fala, porque ele falava tudo enrolado, eu não entendia nada do que ele falava. Então eu percebi uma mudança muito grande. E então, assim, eu percebi isso, percebi o choro dele, né? A hipersensibilidade auditiva. Ele batia a cabeça na parede porque, né, aquele barulho incomodava. E quando chegava pessoas na minha casa, ele chorava porque saía daquela rotina dele sozinho, porque era só eu, ele e meu esposo, certo? Então, assim, saía daquela rotina. Então, ele fazia ter aquelas crises, ele dava aquelas crises de choro. Isso fazia muito mal a ele. E aí ele foi crescendo, né? Quando ele, assim, completou um aninho, ele começou os brinquedos que eu dava a ele começava a fazer filinhas com os carros, com os brinquedos. Quando ele não enfileirava, ele empilhava os brinquedos. E eu achava aquilo muito estranho, porque eu não conhecia o autismo, eu não conhecia. Então, assim, outra coisa também que eu percebi, os comportamentos dele eram muito parecidos com os comportamentos do meu esposo.
porque eu não sabia que meu esposo era autista. Porém, eu descobri o autismo do meu marido através do comportamento do Caleb, porque eram comportamentos muito parecidos. Então, foi isso. Ele começava a enfileirar os carrinhos ou empilhava os carrinhos e começou a fazer ecolalia. Ele começou a repetir tudo que eu falava, tudo que eu perguntava, ele não me respondia, ele sempre respondia perguntando o mesmo que eu perguntava para ele. E isso perdurou por muitos anos, gente. Caleb vai fazer 6 anos. Então, assim, isso durou por muito tempo, a ecolalia. E o Caleb, ele tem a tendência a regredir, um autismo regressivo, porque isso aconteceu inúmeras vezes. Se acontecer alguma coisa que traumatiza ele, ele volta a repetir tudo que ele aprendeu a falar. Isso é uma coisa que eu tomo muito cuidado, tenho muito medo. Então, assim, eu tô sempre me policiando muito em relação, às vezes, quando eu fico brava, que eu brigo com ele, que ele fica muito nervoso, que ele diz que a cabeça dele dói, que não é pra mim gritar que a cabeça dele dói. Porque às vezes a gente se estoura, né, gente? A gente fica cansada, a gente fica estressada. Às vezes a gente fala e não quer obedecer, então a gente acaba alterando a voz. E aí ele fala que a cabeça dele dói. Mamãe, não grita, a cabeça tá dói. Então, assim, eu tenho muito medo dele regredir isso. Então, assim, quando ele completou 1 aninho, gente, eu não ia pra lugar nenhum com ele. Olha, pensa, eu era chamada para os aniversários com ele. Eu voltava dos aniversários chorando junto com ele. Porque eu não vivia. Hora alguma. Eu ia para os aniversários, as pessoas ficavam tudo olhando para mim, sem entender por que aquela criança chorava tanto. E eu também sem entender por que ele chorava muito, porque eu então não sabia. Eu ainda não tinha levado ele ao médico para poder saber o que se passava com ele, entendeu? Então, assim, ele chegava nos aniversários, gente, mas como essa criança chorava, gente, como essa criança chorava. E eu tentava acalmar ele de todas as formas, dando tudo que eu podia imaginar, assim, bola, enfeite da mesa, e nada. Agora, outra coisa também, gente, que eu achava muito estranho, o Caleb era uma criança que, tipo assim, ele não ligava pra nada que eu tava comendo. Porque a maioria das crianças, quando vê a mãe e o pai comendo alguma coisa, nessa idade de seus 8 meses, 1 aninho, até às vezes com 6, 7 meses, já começa a querer pegar o que tá na mão da mãe pra comer, pra pôr na boca. Caleb nunca foi assim, de botar nada na boca, de se interessar em nada que eu tava comendo. Então eu achava muito estranho, porque os meus outros filhos não eram assim. Então, assim, aí foi que eu desconfiei, aí fui ao médico, e aí eu fiz, né, todo aquele processo, e aí eu desconfiei, e aí ao longo do tempo veio o laudo do médico como autismo. O Caleb, ele tem nível de suporte, nível 1 de suporte, mas aí aquele famoso ditado que a gente fala, leve, né? E é leve pra quem, né, gente? Então foi assim que eu descobri o autismo do Caleb. Ele hoje tem 6 anos. Aí, gente, Caleb vai fazer 6 anos agora nesse mês de maio, dia 26, né, meu filho? Né? O que você tem? Tá soluçando? Eu não sei. O que aconteceu aí? Eu gosto de sapo. Assim? Não, assim. É? Eu gosto de sapo. Foi pra cá. Igual um sapo? É. Aí, tá soluçando. Você não precisa tomar água. Chega pra cá, para as Quero pessoas te tomar verem. Então, assim, o Caleb vai fazer 6 anos, né, meu filho? Né? Agora, dia 26 de maio. Vai fazer quantos anos? 6 aninhos. 6. Aí é isso, gente. Caleb melhorou muito, muito. Assim, graças a Deus em primeiro lugar, segundo muito a meu esforço. A meu esforço para poder conseguir, porque eu não tenho ajuda ainda de terapia, nada disso.
Então, o que é isso que você tá fazendo? É todo olho. Você quer ver o olho? Ali, ó. A cor do olho? Deixa eu ver. Mais perto, mãe. Não, eu tô perto do tirar. Vai, vê. Mais perto, assim. Mais perto. Ó. Ai, curioso que só. Ele é muito curioso. E tem uma coisa bem interessante que ele gosta muito, sabe o que é? É sobre o corpo humano, que ele gosta de ver vídeos do corpo humano. E ele também gosta de ver vídeos que mostra os dentes, que como é formado os dentes, né, meu filho? Meu filho vai ser dentista, vai? Não. Vai ser o quê? Não sei. Você não sabe o que vai ser, não? Não sei. A gente tem que cortar esse cabelo, hein? O cabelo tá grande. Cresceu. Cresceu grande. Outra coisa também, gente, que a Caleb tinha pavor de cortar cabelo. Só que eu fui trabalhando isso aos pouquinhos, né? Era um chororô. Ele entrava em desespero. Gente, pensa, esse menino entrava em desespero quando ele via tesoura. Era terrível, era um momento de sofrimento muito grande. Mas aí, aos poucos, a gente foi trabalhando nele, né? E aí, a gente conseguia cortar. Hoje, ele não é todo mundo que bota a mão na cabeça dele pra cortar cabelo, não. É bem difícil ainda. Mas dá certo. A maioria, assim, quem mais cortava o cabelo dele era eu. Era eu que cortava o cabelo dele, porque... Aí é isso, gente. Olha, isso aqui é uma bênção de Deus na minha vida. É um presente que o Pai do Céu me deu. Ih, tá com sono. Ele não tem problema pra dormir, gente. Graças a Deus. Não tem problema pra dormir. Já tá até dormindo aqui no meu colo. Caiu os dentinhos todinho. Não tem problema dormir. Tentei dar remédio a ele algumas vezes, porque ele é muito ansioso. E não deu certo. Então ele não toma nenhum tipo de medicamento. O maior problema do Caleb hoje são as crises. Então quando eu tô com ele em casa, eu tento manter e tento controlar ele, né, em relação às crises. Mas quando tá na rua, esse é o maior problema. E aí eu acabo dando alguns medicamentos naturais, né? Alguns remédios, porque calma ele. Calmante natural. Porque às vezes eu prefiro de verdade dar. Então é isso, gente. Fica quieto, Caleb. Ele adora balançar esse cabelo dele, ó. Mas esfregar na minha cara, gente, sabe por quê? Porque o cabelo dele é liso e o meu é duro, ó. O meu é cacheado. Aí ele faz o quê? Esfrega na minha cara. Que tem um cabelo liso, né, Caleb? Não sei. Tô brincando, gente. Tô brincando. Mas é isso, gente. Olha, eu peço que vocês, se vocês quiserem, né, perguntar alguma coisa, vocês falam aqui que eu respondo vocês. Curte, compartilhe esses vídeos, né, pra poder eu trazer mais conteúdo aqui pra vocês. Deixa um like, tá bom? Então, assim, é um pouco do que eu tô falando aqui, um pouco dele, né? Porque tem algumas pessoas que estavam perguntando pra mim como que eu descobri o autismo do Caleb. Então, esse foi o jeito de eu descobrir, né? Comparando ele aos meus outros filhos, que meus filhos não eram assim, do mesmo jeito. E foi isso. Que tinha um comportamento diferente, totalmente. Eu falo para as mamães, gente, você que sabe, que você percebe que seu filho tem um comportamento diferente, não ignora não, sabe? Não ignora não. Não bota no momento, tá falando. Não ignora não, sabe por quê? Porque quando eles crescerem, eles sofrem demais. E o culpado vai ser a gente, mãe. Porque acha que, não é nada. Cuide enquanto é tempo. Tchau pra vocês, uma boa noite. Tchau.